Muito bem. Dá início à nossa aula 12, que fecha a nossa quarta parte do curso. Né? Nessa aula a gente vai ver que corresponde ao nosso capítulo 4 do nosso livro-texto. Né? Vamos falar sobre condução elétrica. E nessa aula especificamente, esse tema, né? A gente vai lidar com fenômenos associados aos portadores de carga livre, certo? Só tem você, viu? Só tem você. Então, basicamente, nosso plano de aula hoje vai ser esse aqui. Vou falar rapidamente sobre como é que se dá mais ou menos a estrutura de bandas em sólidos, né? O que determina se o sólido ele é mais condutor, mais isolante, né? Em termos das cargas do sistema. Vamos conceituar a corrente elétrica e densidade de corrente. Daí, aquilo que vocês já conhecem, a lei de Ohm, né? Relação de tensão e corrente no material. Vamos estabelecer um princípio que vai, na realidade, definir uma equação de Maxwell na segunda parte do curso, que é o princípio da conservação da carga. E vamos tratar como é que se dá o intercâmbio de energia em materiais que conduzem. Vamos falar sobre dissipação e ganho, né? Como é que são essas possibilidades, principalmente de ganho, né? Como é que se tem ganho de energia eletromagnética. Finalmente, como é que se resolve problemas de valor de fronteira em meios condutores. A gente falou em meios isolantes, mas o problema é muito semelhante em meios condutores também. Quando a gente começa a examinar como é que se formam as bandas de energia em sólidos, as bandas de energia ou os estados de energia são aqueles em que os elétrons dos átomos podem ocupar, certo? Como você tem só um átomo, nós sabemos que nós temos níveis discretos de energia, né? Isso é um resultado da mecânica quântica, certo? Nível mais baixo de energia, próximo nível tem um salto grande, né? Para você poder... Um elétron nesse estado, para ele migrar para outro estado, precisa ter um ganho de energia externo, para poder ter uma transição, né? Esse ganho vem com um fóton, interage com o átomo e dá energia para o elétron. Então, ele vai da energia fundamental para o próximo nível de energia, né? Se ele estiver nesse nível excitado, pode ir para o próximo nível já com menos energia, porque essa distância é proporcional à energia. Né? E à medida que você vai tendo estados de energia mais altos, eles tendem a colapsar, tá certo? Até chegar a um nível muito alto. Você tem praticamente indistinguíveis as diferenças aqui. Tá? Um átomo. Se você bota átomos próximos, quando você resolve o problema da mecânica quântica, daí aparecem mais subdivisões de níveis de energia que já tinha antes. Né? Então, o estado do sistema de dois átomos é diferente, é uma molécula. Agora você tem grupos de energia mais próximos, espaçamentos grandes entre grupos, né? E outro grupo aqui, certo? Daí você começa a formar o que a gente chama de banda, porque quanto mais átomos você colocar, certo? Mais átomos você colocar, você começa a formar níveis tão juntos que você forma uma faixa contínua de energia, chamada uma banda de energia, em vez de um nível discreto. Saiu? Falou? Voltou? Faz tempo não? Falou. Desde que você chegou? Eu estava assim, imaginando. Certo. Eu não sei por que essa coisa mudou a minha escala aqui no sistema. Vamos ver. Pronto. Então você tem níveis isolados, átomos próximos formam bandas, e aí você, quando faz um sólido mesmo, certo?
Não é possível. Sozinho ele está fazendo isso. Não tem nada para mexer, né? Então você forma uma banda de energia, ou seja, e aí as coisas ficam cada vez mais complicadas. Né? Isso aqui é só uma representação simples. Daí você tem assim a classificação de tipos de materiais, entre isolantes, condutores, semicondutores, etc. Bom, essa banda de mais baixa energia são aqueles níveis de energia em que o elétron está mais preso aos átomos, né? Menos energia, ele está mais preso. Se ele atingir esse estado a partir desse nível SC, né? A partir desse nível SC, ele vai se tornar razoavelmente, digamos assim, longe do átomo, pode transitar no material. Né? Então, você tem que fornecer essa energia de gap aqui, que é o fundo da banda de condução, é ver o topo da banda chamada banda de valência. Então, se você fornecer essa energia, fótons, por exemplo, você pode, né, aplicar uma tensão e queimar o material, por exemplo. Você pode, no isolante, né, fazer ele ter elétrons que vão sair do lugar. Certo? Semicondutor, já esse nível aqui, essa distância diminui, né? E alguns elétrons que estão nesse estado de mais baixa energia, eles podem passar para cá só pela simples temperatura, efeito de temperatura. Energia térmica, que é da ordem de EG, KBT, né? A energia térmica é calculada KBT, KB constante de Boltzmann. Se KBT for da ordem de EG, né, você pode ter alguns estados, alguns elétrons livres. Aí você tem o quê? Lacunas de elétrons na banda de valência e elétrons de verdade. Então, o movimento pode se dar tanto pela ocupação das lacunas por elétrons de valência, vai de um átomo para o outro, né? Quanto o movimento de elétrons reais, livres. Né? Isso aqui é a constante de Boltzmann. Né? Tá? Bom, e aí você tem um condutor. A gente mostra isso aqui, mas isso aqui é muito simplificado. Né? Na verdade, é um diagrama de energia versus momento, né? Chamado de momento, chamado de P. Esse tipo de coisa aqui. Você tem diagramas em que isso aqui é uma função, tá certo? A outra banda, ela tá assim, né? Alguma coisa assim. Ou seja, na mesma energia tem duas bandas diferentes, certo? A gente faz essa representação simplificada aqui. Né? O que acontece aqui? O fundo da banda de valência, desculpe, o topo da banda de valência, está acima do fundo da banda de condução. Ou seja, elétrons de valência também ocupam um estado de condução e os elétrons são livres de se mover no material. Né? Num líquido, por exemplo, iônico, você tem elétrons e íons que podem se mover também. Né? É outro tipo de estado. Está falando de sólidos, mas você pode ter situações em que você tem cargas livres em líquidos também, ou em gases ionizados, você ioniza um gás, você tem íons que estão transitando, reagindo e colidindo, etc. Certo? Em sólidos, o panorama é mais ou menos esse aí. Né? Então, o que a gente quer tratar nesse capítulo é o efeito dos portadores livres. Né? Ele vai ter portadores livres para se mover sob a ação de um campo. O que acontece? Então, primeiro conceito de capacidade parece é o conceito de corrente elétrica. Né? Você tem um material, um formato arbitrário, uma seção transversal sigma. Engraçado, estou achando que ele tá até rápido, né? Será que está gravando? Deixa eu ver aqui.
Tá gravando. Né? Tá, beleza. Muito bem. Então, você tem uma seção transversal sigma, né? Mostrado aqui em laranja. Então, surge o conceito de, bom, a vazão de carga por unidade de tempo, né? Através de uma seção transversal do material. Aí isso se dá o nome de corrente elétrica, né? O fluxo de carga por unidade de tempo. Então, é um conceito simples, né? Quantos coulombs por segundo fluem através de uma seção do material? E isso é medido em ampere. Tá? E é um conceito que você mede no laboratório, né? Você mede tensão, mede corrente. Tá? Bom, só que essa informação é informação do que acontece como um todo, né? A gente não sabe microscopicamente o que está acontecendo aqui dentro, certo? Esse movimento se dá, às vezes, desse jeito, certo? Movimento de portadores livres. Tem colisão, tá certo? E, na média, essa corrente tem uma tendência de passar na média, né? Mas, no fundo, o que acontece é isso aqui, certo? Então, a gente precisa dar uma olhada microscopicamente no que vai acontecer. A gente precisa de um conceito mais válido em cada ponto do material, né? Esse conceito é o conceito de densidade de corrente elétrica. Ele vai ter informação de direção, sentido, né? E intensidade, tá certo? Desse fluxo de carga, né? Em cada ponto do material. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver como é que a gente conceitua isso. Você tem aí, supõe a primeira aproximação, que é irreal, mas a gente vai chegar na real a partir dessa aí. Vamos assumir que todos os portadores têm as mesmas características no material. Certo? Por exemplo, todas as cargas livres têm carga Q, cada uma, carga do elétron ou carga de um íon, né? Com vários prótons, por exemplo, positivo. Mas vamos dizer que a carga seja Q do portador livre. Sua velocidade é U vetor. Então, todos os portadores têm idênticos, né? Se movem exatamente iguais, certo? Com a mesma velocidade no material, é chamado de U. E a densidade de portadores é N, ou seja, quantos portadores por metro cúbico nós temos essa informação. Então, a unidade de N é número por metro cúbico, nós chamamos assim. Então, é metro a menos 3. Tá? Então, vou fazer uma construção aqui mostrando como a gente calcula a vazão desse grupo de cargas, que todas são idênticas, né, com a mesma velocidade, com a mesma densidade. Aqui está uma construção que dá um sólido, um volume, né? Isso aqui é um paralelogramo, tá certo? Que tem uma certa altura H. Isso aqui tem uma largura W, né? Mais ou menos. E esse sólido, esse volume, está orientado, né? Tal que essa aresta coincide com a direção da velocidade, que é essa aqui. Tá? Okay? Então, ou seja, quer dizer o quê? Né? Não tem partícula cruzando, né, essa parede aqui, nem essa. Certo? Essas partículas todas não cruzam essa face rosa aqui também. Né? Nem a de trás. Só cruza essa amarela aqui. Tá? A gente desenhou esse volume de propósito de forma que ele coincidisse para não haver cruzamento em mais de duas faces. Só nessas duas faces da frente e de trás. Então, isso aqui é L, isso aqui é um ângulo θ qualquer, isso aqui é H. Tá? Num tempo ΔT, uma partícula que entra aqui, ela sai do outro lado. Né? Então, esse comprimento tem que ser da ordem de UdT. Né? A área da frente é d sigma, o vetor da área diferencial ortogonal a essa área amarela é d sigma, né? E esse vetor forma um ângulo θ com o vetor velocidade. Né? Ora, quem é esse volume aqui? Né? Porque a gente sabe o que? A densidade, certo? Com a densidade, eu sei, sabendo esse volume aqui, né? Sei a densidade de portadores, sabendo o volume desse sólido, eu sei quantas cargas que entraram aqui e saíram do outro lado. Tá? Então, eu sei a vazão, eu devo saber a corrente. Né? O volume é microscópico, então você tem tamanhos diferenciais. Então, você tem que o volume desse sólido a área desse paralelogramo vezes a altura, que é W, né? Base, que é rosa, vezes essa altura.
Essa base é a área do paralelogramo, é a base dele vezes a altura dele, certo? Você tem aqui, a base é o ΔT, a altura é H. Né? Então você tem o ΔT vezes H, a área do paralelogramo, daí você tem a área da base para calcular o volume. E o volume é o quê? Essa área vezes W. Né? Você tem o W. Essa área atravessada, isso aqui é um retângulo tradicional, é W vezes esse L, né? WL. Tá? Então, isso aqui é um lado da história. Esse, eu preciso da área para calcular a vazão, né? Eu tenho aqui o volume, certo? Esse H é L cosseno de θ. Né? Então, ficamos com o volume igual a ΔT, certo? O W, o HW, e o H é L cosseno de θ. Então, vai ficar essa fórmulazinha aqui. O volume é velocidade, dimensões, né? ΔT cosseno de θ. A carga é a densidade vezes a carga de cada portador. Tá? Isso aqui é um N, viu, pessoal? Então, N é densidade de portadores vezes esquerda, a densidade de carga, vezes volume. Né? Então, você tem ΔQ, e eu vou calcular o pedaço de corrente que passa nessa área aqui, chamado de DI. É a quantidade de carga por unidade de tempo. Tá? Então, pega essa quantidade aqui, N que ΔV está dado aqui, tá certo? Divide por ΔT. Esse ΔT cancela. Né? Então, você fica com essa expressão. Daí aparece, né, o produto W vezes L é a área delta sigma, né? Então, uma coisa que vai aparecer aqui, deixa eu fazer aqui separado para a gente poder ver. Certo? Delta V, né? Deu o tempo, né? Aparece lá o WL cosseno de θ. Vocês olharem lá o retângulozinho, né? Tem aqui W e esse comprimento L. WL, isso aqui é delta sigma, né? Certo? Então, ΔV é igual a ΔT, U delta sigma cosseno de θ, e aí aparece parte importante aqui da nossa formulação, né? U delta sigma cosseno de θ é o quê? Produto escalar desses dois vetores. Tá? O vetor velocidade, produto escalar, com o vetor área diferencial, chama de delta sigma. Tá? Então, a carga ΔQ é o quê? Né? É a densidade vezes essa quantidade, que é o delta sigma, delta T. E a razão, esse delta aqui é outro símbolo, tá? Aqui é um delta minúsculo. Então, delta aqui, delta T. Né? Vai ficar... faltou um Q aqui, tá certo? Isso aqui é N delta V, faltou o Qzinho aqui, tá? NQ é a densidade de carga, certo? Então, isso aqui é a carga total, vezes, densidade de carga, vezes o volume, que é isso aqui, que é a quantidade de carga. Daí a quantidade de carga que atravessou o ΔT vai dar NQ, né? O escalar delta sigma, né? Isso aqui é a quantidade de corrente. Veja, o material é grande, né? Tá? Pegou um pedacinho, passa uma corrente total I, certo? Pegou um pedacinho do material só. Né? Isso aqui deu a corrente DI, que atravessa uma área. Esse D diferencial, né, está associado
Eu devia ter usado D aqui, tá certo? Então vamos usar delta, para ficar coerente, né? Então esse delta maiúsculo é o pedaço de corrente que passa na área delta maiúsculo sigma, né? Passa um pedaço delta aí, tá certo? Esse é o resultado obtido. Tá? Então, a corrente que passa, o pedaço de corrente que passa num pedaço diferencial do material é o quê? É a densidade de carga, que é NQ. Velocidade, agora apareceu a velocidade daquele ponto do material, delta sigma, né? Certo? Muito bem. Isso aqui a gente obteria, né? Aparece uma função aqui que mede a densidade de carga no ponto e a velocidade no ponto, né? Que está acontecendo naquele material, certo? Nesse caso, todos os portadores têm a mesma velocidade, né? Bom, vou fazer uma situação mais realista agora, certo? Nós sabemos que não acontece isso, né? Você, quando está no material, portadores eles vão sofrer colisões, né? Você tem aqui sua rede cristalina, certo? Íons positivos, por exemplo, né? Por quê? Positivo porque os elétrons estão livres, né? Vamos falar de condutores tradicionais sem ser elétrons de lacunas em semicondutores. Então você tem um portador, ele interage, né? Ora, isso aqui tem campo elétrico, tá certo? Então, um portador que está transitando aqui, ele vai ser puxado para cá, vai ser puxado para cá, puxado para lá, puxado para cá. Né? Então, vai fazer esse tipo de coisa, certo? Essa é a trajetória de um portador negativo numa rede positiva. É como se acontecesse o quê, né? Colisões, certo? Pode imaginar que existem colisões, né? De repente ele muda de direção, vai para outra direção, depois muda de direção novamente. Então os portadores não se movem todos com a mesma velocidade, mas têm velocidades distintas. Então, para representar isso, a gente vai dizer que nós temos grupos de portadores, digamos K-grupos, né? Vamos enumerar esses grupos de 1 a K maiúsculo. Né? O Késimo grupo tem coisas em comum, que são, eles têm caracterizado por uma densidade de portadores NK. Cada um tem a carga Q. Vamos dizer que todos os portadores têm a mesma carga Q. E a velocidade de portadores nesse grupo é a mesma, o K. O grupo pode ter só um portador só, pode ter vários, certo? Quem determina isso né, quantos portadores, é a distribuição de temperatura no material, mais ou menos, né, vai determinar isso, né? Então, o que acontece? Né? Para o Késimo grupo, a gente vai usar essa mesma expressão. A contribuição para o pedaço de corrente para esse Késimo grupo é a densidade de carga desse grupo, que é a carga Q mesmo, né, vezes velocidade do grupo. Né? Certo? Então, você vai ter essa expressão, né? DIK é igual a carga, né? Se cada grupo tivesse a carga diferente, botaria QK, né? Vamos dizer que todos têm a mesma carga. Densidade do K no grupo, daí o produto escalar que tem velocidade dos portadores que são desse grupo, vou botar agora D, tá certo? Desse, tá? Só que a corrente total vai ser o quê? A soma dessas contribuições. Tá? Soma todos os fluxos. Então, a corrente DI vai ser igual a quem? Soma de K igual a 1 até K maiúsculo, de D e K. Tá? Isso aqui vai dar Q do lado de fora, vai ficar soma de K igual a 1 até K maiúsculo. Aí vai ter um fator aqui dentro, NK, o K. Produto escalar, quer dizer, faz essa soma, porque isso aqui não depende, isso aqui não é D sigma, né? Isso aqui não depende da soma, fica lá de fora, certo? Então a pergunta é o que é isso aqui, ó. Ora, se eu fosse calcular a velocidade média de portadores, eu faria uma média ponderada, certo?
média ponderada. Se a densidade total é N, cada grupo contribui com uma fração NK sobre N, né? No grupo como um todo. Então, a velocidade média seria algo do tipo soma média ponderada, ou seja, soma nos grupos, né, da fração que cada grupo contribui, que é NK sobre N, né, velocidade do késimo grupo. Eu chamei de outra coisa aqui, vou botar a letra certa. Velocidade média é chamada de V, certo? Para sair da letra U, né? U é associada aos grupos, botar V é velocidade média. Pronto. Velocidade média é fração que cada grupo contribui, velocidade de cada grupo. Ou seja, se eu passar N não depende da soma, fica N velocidade média igual a soma K igual a 1 até K de quem? De NK o K. Para que tudo isso? Só para dizer que essa quantidade aqui, essa informação que é muito específica, né? Cada grupo tem uma velocidade UK, a gente tira ela, que é o que está aqui, ó. Essa soma está aqui. Vai ter informação mais realista, né? A densidade de portadores, como um todo. Velocidade média no material, que é algo que pode ser determinado a partir da temperatura, por exemplo. Certo? Você tem essa quantidade. DI igual a... Agora é mais realista, né? Densidade de portadores do material, velocidade média em cada ponto, certo? Num determinado ponto. Essa corrente é num dado ponto, né? Produto escalar com versículo. Né? Faltou aqui a carga, né? Falar a carga, certo? Então, aí a gente tem agora a formulação. Isso aqui é um vetor que tem intensidade, né? Quanto maior isso aqui, maior a densidade de carga, mais intenso esse vetor. Quanto maior a velocidade naquele ponto, daquele grupo de carga, mais intenso esse vetor. Né? E tem direção e sentido, que é a direção da velocidade média em cada ponto do material. Então, isso aqui chama de densidade de corrente. Que é NQV. Se for uma distribuição contínua de cargas livres, isso aqui se transforma em quem? Densidade de cargas livres, né? No volume, né? Então, isso aqui se transforma em J igual a Rho, velocidade média. Então, densidade de corrente nada mais é que o produto da densidade de carga local livre, cargas livres, né? O material pode ser neutro, soma total da zero de carga, certo? Mas tem uma parte fixa que está parada, tem a parte que está se movendo. Isso aqui é a densidade de cargas que está se movendo, livre, né? Velocidade média, certo? Que é algo que dá para se medir, tá certo? Então, você tem essa quantidade. Ou seja, e a corrente DI, que passa numa seção qualquer do material, deixa eu fazer o material aqui, formato qualquer, né? Aqui está o D sigma. Se nesse ponto o vetor J faz um ângulo aí qualquer, certo? A contribuição nesse elemento de área aqui, né, que eu acabei de falar, é DI igual a J é ρV, velocidade média, produto escalar com D sigma, né? Então, se essa área todinha for sigma, eu calculo a corrente. Né? Sabendo a função densidade, eu tenho a corrente, é o quê? É o fluxo desse vetor através da área aberta sigma. Fluxo, né? Então, isso aqui é densidade de corrente. É um vetor tipo densidade de fluxo de carga. Né? Unidade é... Bom, unidade de corrente, que eu não falei ainda o que é, né? Eu acho que eu falei, talvez. Unidade de corrente, unidade de área, né? Unidade de área, certo? Ora, corrente é unidade de carga... A gente não falou, eu acho, né? Passei por cima sem falar. Unidade de tempo, né? Que é coulomb no sistema SI por segundo. Isso aqui dá o ampere, tá? Falei, né? Então, densidade de corrente tem unidade de quê? Densidade de fluxo de área, né? Ampere por metro quadrado. Tá? Então, a corrente é no volume, mas a unidade é
unidade de densidade de fluxo, né? Tem essas quantidades de densidade de fluxo, né? Densidade de fluxo elétrico é coulomb por área, metro quadrado. Densidade de fluxo de corrente, ampere por metro quadrado. Tá? Então, o vetor de densidade de fluxo sempre tem 1 metro quadrado embaixo, né? Alguma coisa por unidade de área, densidade de fluxo. Né? Então, a gente pode calcular agora a corrente usando essa fórmula aqui, né? Integral de J de sigma, né? Vou fazer um exemplo aqui. Suponho que você tem aí uma seção cilíndrica de material, né? E você sabe a priori a densidade, tá certo? Raio A. Digamos que a densidade de corrente seja conhecida, né? Uma constante R sobre a Z. Então, você tem R é a distância ao eixo Z aqui, tá? Eixo Z é esse eixo aqui, né? Estou pegando só um pedaço do material, tem carga fluindo com a densidade, nesse caso, né? A densidade é unidirecional, na mesma direção Z, certo? Só que ela é variável, né? Então, qual é a corrente que atravessa a seção transversal do cilindro, né? I igual a integral de J escalar de sigma da superfície, nessa área aqui, chamada de sigma A, certo? É a seção transversal do cilindro, né? Ora, d sigma é um elemento de área em cilíndricas, que é R dφ, R dr dφ, né? dr vezes R dφ, que dá R dr dφ AZ. Então, J escalar de sigma vai dar J0 sobre A, R vezes R dá R2 dr dφ, e AZ escalar Z dá 1, né? Escalar, então a corrente vai dar integral dupla, né? R varia de 0 até A, e φ varia de 0 até 2π. Então você tem aí isso aqui vai dar 2π, né? 2π. R2 vai dar R3 sobre 3, dá A3 sobre 3, certo? Tá. Então essa é a corrente. Não é o produto, né? É a integral na seção transversal. Né? 2π a2 sobre 3, 2 terços π2, que é uma área, né? Não é π2 vezes a densidade, é 2 terços da área vezes J0. Tá? Vou mostrar como a gente calcula, né? Fazer uma integral, né? A gente vai lidar também com algumas situações em que a corrente, o volume, ele tem uma das dimensões muito pequena em relação às outras, né? Por exemplo, aqui está uma placa de material que corrente flui nessa placa. Só que a espessura T é muito pequena, né? Então, se você for calcular a corrente que atravessa essa seção transversal aqui, curva, né, azul, essa seção tem um caminho que vai de A até B, tá? Tem uma altura T, né? E a área diferencial é o produto T vezes dl, e a normal, né, que define o vetor área diferencial, que eu preciso, né, o de sigma, tá?
Eu preciso de sigma, né? T dl vezes N, né? Então, se você for calcular a corrente que passa nessa seção transversal aqui, depende da direção do J, né? Suponho que o J esteja assim, certo? Como está mostrando aqui, olha, exatamente como está aqui. O J na direção aí desse fluxo, né? Aqui está o J, tá? Então, a corrente que atravessa essa areazinha é o quê, né? J de sigma. Ora, d sigma é T dl vezes N inversor. Né? Esse T eu junto com a densidade, tá certo? Então, no limite que esse T é muito pequeno, né, esse produto se torna uma nova quantidade, chamada densidade de corrente superficial. Então, no limite que T vai para zero, isso aqui dá um limite da carga. É como se tivesse uma folha e que flui corrente na folha, certo? Então, a gente não fala em densidade volumétrica, a gente fala de densidade na superfície. Uma densidade de corrente superficial, ampere por metro. Como é que ficou, então, aqui a conta? Ficou, isso aqui dá a densidade de corrente superficial, produto escalar com a normal ao caminho, vezes dl. Então, a integral agora é integral num caminho, não é de superfície. Então, a corrente é calculada, né, quando for integrar, vou ter essa integral aqui, ó. Integral da projeção do vetor densidade de corrente superficial na direção normal ao caminho atravessado. Tá? Então, olha, o caminho, você sempre lembra que tem isso aqui, tem um segmentozinho aqui que foi embutido dentro da densidade de corrente. Tá? Então, é assim que a gente calcula, usando agora a corrente de superfície. Né? Vou mostrar um exemplo aqui para mostrar como é que acontece. Você tem uma esfera, tá? A gente vai se deparar com essas situações lá em magnetismo. Tá? Vai ter corrente de superfície aparecendo por causa da magnetização, que dá um efeito na superfície semelhante ao efeito da polarização no caso de isolante. A gente vai ter lá no caso magnético. Então, você tem lá, por exemplo, suponha que você tem uma corrente cuja densidade de corrente superficial numa superfície esférica, né, seja dado por essa expressão aqui, certo? É uma constante seno θ, θ medido em relação ao eixo Z, né? Quer dizer que em θ igual a zero não tem corrente aqui, né? No polo norte, tá certo? A corrente vai aumentando, atinge o valor máximo aqui no equador da esfera, depois vai diminuindo, em π volta para zero de novo. Sempre positiva a corrente, né? Corrente flui, né? Imagine que foram várias espiras de corrente aqui, certo? Você juntou muitas espiras na esfera e fez esse sistema. Né? Então, eu posso calcular a corrente que flui através desse caminho C, e vai ser a mesma que flui num caminho irregular, tá certo? Isso tem a ver com conservação de carga, a gente vai falar sobre isso. A que passa aqui, em qualquer segmento sobre a esfera irregular que você desenhar, a corrente que passar, a gente pode calcular, certo? Vai dar a corrente que passa nesse segmento regular aqui. Né? Então, observe, né? Quem é o segmento curvilíneo? É esse aqui. É uma semicircunferência. Quem é a normal? A normal é essa aqui. Ó. A normal que a gente falou lá. Né? Porque tem uma profundidade na esfera, né? Daí tem a área dl, profundidade vezes a normal. Né? Quer saber a corrente que atravessa esse segmento aqui. Se eu fosse fazer aqui, seria assim, ó, normal. Normal seria irregular, certo? Seria mudando, né? Em várias direções. Tá? Até calcular toda a integral. Mas isso aqui fica mais fácil. A normal está sempre no sentido do versor afim. Né? Então, a normal é o próprio afim. Densidade de corrente também está no sentido afim, ficou fácil. Então, o produto escalar vai ser K0 seno θ, afim escalar afim dá 1, né? E esse segmento tem comprimento dl igual a raio da esfera, diferencial angular ao longo de θ, que é dθ. Tá? Então, você tem aqui identificado, né, os elementos. Vamos calcular aqui, vai dar o quê, né? O DI vai dar
aliás, a corrente I é igual a integral de θ de 0 a π, K0 seno de θ, isso aqui é a densidade de corrente, né? Escalar a φ vezes escalar φ dá 1, vezes A de θ, né? K0A, integral de 0 a π, seno de θ de θ. Integral do seno dá menos cosseno, né? De 0 a π, dá menos cosseno, ou cosseno de π a 0. Cosseno de θ de π a 0, certo? 1 menos menos 1 que dá 2, que dá 2K0A. Né? É a corrente que atravessa aquele segmento curvo lá. Que atravessa os dois, né? A corrente que atravessa esse segmento irregular é a mesma que atravessa esse, que é 2K0A. Né? Tá. Onde é que eu botei o resultado? Apaguei. Está aqui, né? 2K0A. Tá. Bom, então, a grandeza representativa da corrente material é a densidade de corrente. Ela, em cada ponto material, é a densidade de carga vezes a velocidade média naquele ponto. Certo? Bem, densidade de carga, coulomb por metro cúbico, vezes velocidade, metro por segundo. Vai dar coulomb por segundo, ampere por metro quadrado. Bom, e agora, se você tem um campo elétrico aplicado no material, como é que responde esses portadores de carga? Como é que eles vão responder? Tá? Então, como a gente falou, né, o trânsito de portadores no sólido é mais ou menos assim, certo? Por quê? Isso aqui, suponha que essa rede vermelha é positiva, né? Um elétron em movimento ele vai ser atraído para cá, certo? Ele não vai bater, ele vai ser atraído, vai ser puxado, né? Que nem um cometa passa perto da Terra, né? Ele é puxado. Ele vai embora, certo? Tem de vir para cá, mas aí vai ser puxado de novo por esse outro. Então, você tem mais ou menos esse tipo de trajetória. É claro que tem outras coisas envolvidas, tem mecânica quântica, tem função de onda, né? Mas pode também pensar assim, da forma clássica. Ou seja, o que acontece? A cada certa distância L/C, há uma mudança mais ou menos de direção, né? E tudo bem? E esse comprimento é o chamado livre caminho médio, como se o elétron é claro que ele não está livre, está sempre recebendo, está sempre interagindo, mas tem uma certa distância que a distância mudou para outra, mais ou menos. Tá? Então a gente pode fazer isso aqui, ó, tá? E pegar esses segmentos e ter uma ideia mais ou menos a cada tantos, digamos assim, nanômetros, né? O elétron muda de direção. Tá? Isso é chamado livre caminho médio. E, correspondendo ao livre caminho médio, tem um tempo médio entre colisões, tal C. Tá? São parâmetros que a gente pode imaginar, certo? O tempo que leva para mudar de direção e mais ou menos o tempo médio de colisão. Então, veja, o que acontece? Se você suponha que por alguma razão, no seu sistema, você tem um sólido sozinho, certo? Daí você, por alguma razão, a velocidade média num ponto não é nula, mas é um valor V0. Tá? É de se esperar que, por causa das colisões, depois de algum tempo, essa velocidade dê zero. Tá? Se somar toda a velocidade vetorialmente, vai dar zero na soma. Se você colocar, favoravelmente, a velocidade não nula no início e soltar o sistema, ele vai entrar em confusão e vai ter velocidade média zero. Tá? Ora, então, e a gente espera que essa queda de velocidade ocorra gradualmente, né? Porque são muitas partículas. Tá? Então, isso vai. E todo processo natural cai com que tipo de função? Se você fosse falar, seria qual? Um processo que vai de um valor inicial para um valor nulo, naturalmente vai com que tipo de função? Não é bem paralelo, mas exponencial, né? Exponencial decrescente.
Então, é de se esperar que a velocidade caia mais ou menos exponencial. Qual é o tempo, mais ou menos, médio? Qual é a constante de tempo do sistema? Daí a gente olha assim, olha, bom, se o tempo de colisão é tal C, é de se esperar que o constante de tempo seja mais ou menos tal C. Mais ou menos, né? É uma medida, tá certo? Tal C dá essa ideia. Bom, depois de tal C, já caiu 60 e tantos por cento, 37%. Né? Então, você tem essa resposta aqui. É de se esperar que a velocidade, a partir de uma inicial, caia com um tempo muito grande, vai a zero, né? Da hora de tal C cai para 1 sobre R. Tá? Né? Então, o tempo típico é o quê? O tempo de colisão, mais ou menos. Quanto maior o tempo de colisão, mais demorado. Quanto mais rápido vai ser a queda. Tá? Esse é o fundamento para a gente poder entender a interação de campos com partículas, portadores livres. Se o sistema livre é assim, o que acontece se eu aplicar um campo no material? Tá? Eu sei que sozinho ele faria isso, ele vai para zero, a velocidade média dá zero sempre, tá? Depois de algum tempo. Tá? Esse é o estado natural. Então, vamos olhar aqui, tá certo? Essa equação, primeiro, é a solução de uma equação diferencial. Né? Essa função exponencial é a solução dessa equação aqui. Taxa de variação no tempo do vetor velocidade, ou seja, a aceleração, isso aqui, né? Mais 1 sobre tal C, é só derivar aqui, certo? Derivar. dv dt vai dar menos 1 sobre tal C vezes V. Então, a soma dá zero. Equação que define a variação de velocidade média no material na ausência de estímulo externo. Estímulo externo, sem estímulo. Deixa o sistema sozinho, tem o estado inicial, vai para zero. Tá? Se tiver estímulo externo, o que acontece? Bom, antes de mais nada, né? dv dt nada mais é do que o quê, né? Se a posição de um volumezinho de material é x, a velocidade média desse grupo de partículas que está aqui dentro, sendo v, quer dizer que dv dt é a variação, a taxa de variação derivada segunda, no caso, da posição média, d2x dt2. Né? V é a velocidade, que é a taxa de variação da posição média, tá? x dt. Tá bom? Então, essa equação aqui quer dizer o quê? Né? Derivada segunda da posição média, passando para lá, dá menos velocidade sobre tempo de colisão, certo? Então, se eu multiplicar ambos os membros dessa equação pela massa do volume, aqui tem uma massazinha ΔM, certo? Para ver o que quer dizer mecanicamente essa equação, né? Nada mais é do que a lei de Newton, tá certo? Massa vezes aceleração é uma força que existe no sistema, né, que se opõe ao movimento, tem um sinal negativo aqui, e é proporcional à velocidade. Essa força é chamada força conhecida, né, mecânica, força de atrito viscoso. Se opõe ao movimento, né, ou seja, o sistema como um todo, ele impede que haja movimento. Né? E quanto maior a velocidade, maior a força de reação. Certo? Uma força de atrito viscoso, né? Então, se opõe ao movimento. Né? É a segunda lei de Newton aplicada ao volume V. Bom, e se eu aplicar um campo elétrico, o que acontece? Então, eu vou pegar a soma das forças no volume igual a massa de aceleração. Só isso. Então, nós temos aqui, massa vezes aceleração é igual a soma das forças, que aqui já tem, independentemente de qualquer coisa, mais a força nova. Ora, um campo elétrico se aqui a carga é ΔQ, faz uma força que é carga vezes campo elétrico. Então, a nova equação que governa o movimento, a variação no tempo, isso aqui é uma vez, né? Do vetor velocidade é essa aqui agora. Tá? Lembrando, né? Lembrando que a massa no volume é a densidade de portadores, né? Vezes a massa de cada portador. Se for elétron, é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. E a carga de portadores é o quê? Densidade de portadores vezes a carga de cada um. Um elétron, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Ambos os termos aqui têm um termo em comum, que é a densidade de portadores livres, né? Certo?
Então, se você olhar aqui a equação que a gente obteve, tá? É que a massa, né? Massa, aceleração. Ó, observe que isso aqui é um delta associado ao volume diferencial. Isso aqui é D, que é diferencial no tempo, tá? D2x. Tem dois diferenciais, uma de volume e uma de tempo, tá certo? Uma de espaço e outra de tempo. Espaço e tempo. É igual a quem? Bom, daí você tem menos delta M, o que já tinha antes, né? Sobre tal C vezes V, mais a força elétrica. Delta Q vezes E. Certo? E agora a gente bota aqui, isso aqui é N vezes M, também, né? N vezes M. E aqui a gente bota, aliás, vezes delta V, né? Que eu não botei, né? Vezes delta V, densidade de massa, delta V, NM, delta V, e aqui NQ, delta V. Todo mundo tem o mesmo fator em comum. Esse fator aqui sai, ó. Fica só as informações de cada partícula. Massa da partícula, carga. Passa esse M para lá, vai ficar o quê? Fica um D2x dt2, que é dv dt, né? Vou botar de volta, tá certo? Né? Passa para lá mais 1 sobre tal C vezes V. Isso aqui é só igual a isso, tá? Isso aqui não tem isso, não. Isso aqui é igual a isso. Vou fazer outra equação. Igual a Q sobre M, né? Carga da partícula, massa da partícula, campo elétrico aplicado. E a velocidade V, certo? Né? Essa é a nova equação que governa a velocidade média com a aplicação de um campo elétrico. Aqui, ó. Antes não tinha isso, agora para aplicar um campo simplesmente apareceu aquela, usando a lei de Newton, né? Ora, se a velocidade agora for V0, né? Depois de muito tempo, a parte transitória vai para zero, certo? Aquela solução anterior, homogênea, né? Daí fica só a solução particular. O que sobra, né? Quando o dV é zero, depois de muito tempo, a velocidade média vai ser isso vezes tal C. Tá? Então, a solução dessa equação vai ser a solução homogênea, mas a particular vai dar essa solução aqui. Ó. Solução que desaparece é essa. Tá? Solução que sobra é essa aqui. Em T igual a zero, velocidade vale V0. Basta fazer as continhas, né? Você assume que a solução é da forma V igual a um vetor de regime permanente, que é o A, certo? Mais um B exponencial de menos T sobre tal C. Né? Para T tendendo infinito, né? Aqui vai dar zero, A dá a velocidade de regime permanente, certo? Chamar de V infinito, né? V pode ter muito grande, né? Chamar de steady state, certo? SS, pronto. Em T igual a zero, você tem que V0 é igual a mais B. Né? Então, você tem A já conhecido, que é esse termo aqui, ó, e tal CQ sobre M vezes E é a velocidade de regime permanente, é o A, certo? E o B é calculado sabendo a velocidade inicial. Então, B vai dar a velocidade inicial menos a velocidade de regime permanente. Por isso que deu essa fórmula que eu mostrei para você. Tá? Isso aqui é T muito grande, isso aqui vai embora, certo? Fica regime permanente, dá esse valor aqui. Tá? T igual a zero, esse termo cancela com esse, dá V0. A situação mais real é que você tem um sólido em equilíbrio térmico, velocidade média inicial é quanto? Zero, porque ele já caiu para zero, né? Então, depois de muito tempo, isso aqui não tem, né?
A velocidade fica dessa forma aqui, ó. Esse fator vezes essa diferença aqui, tá? Ou seja, a velocidade média, depois de alguns tempos de colisão, ela atinge o valor constante, VF, né? Que é chamada velocidade de arrastamento, como se também chama, tá? Então, observe como é que é o movimento de portadores num condutor, ou num sólido, num líquido em que tem íons, certo? O que acontece? Tem evento de colisão, né? Então, se você for olhar o detalhe do sólido, é assim, ó, uma partícula, por exemplo, certo? Está fazendo isso aqui, tá? Velocidade média dá zero. Se somar essas velocidades, todas dá zero. Tá? Então, você vai, aplica um campozinho pequenininho aqui, tá? O que acontece? Isso aqui vai se movendo no tempo. E vai-se embora, tá certo? Essa velocidade média é a velocidade dessa soma vetorial, que agora tem uma tendência, tá certo? Mas a coisa vai colidindo e vai indo, né? Como se fosse uma briga de gato numa ventania, né? Vai empurrando e vai levando aquilo ali, certo? Vai arrastando todo mundo, né? Isso que chama arrastamento. Mas é assim o movimento, é microscópico. Né? Mas se você olhar assim na média, tem aquela velocidade média, né? Que é bem, que não tem descontinuidade, que ela é regular, tá certo? E vai variando. Né? E depois de muito tempo, certo? O que é muito tempo? Bom, muito tempo é alguns tempos de colisão, para você ter uma ideia de quanto é que é esse tempo. É um tempo muito pequeno. Tá? Então, para todos os efeitos, vamos já antecipar que esse tempo é muito pequeno, a velocidade média atinge um valor já constante e se orienta no sentido do campo aplicado. Né? Né? Então, observe o seguinte, né? É bom observar. Né? Campo elétrico, se a carga é positiva, a velocidade média vai no sentido do campo. Né? Carga negativa, velocidade média sentido oposto ao campo aplicado. Porque a carga é puxada. Né? Bom, a densidade de corrente, então, que é densidade de carga, né? Densidade de carga, ainda vou botar aqui NQ, vezes velocidade média. Depois de alguns tempos de colisão, adquire um valor fixo, né? Que é proporcional ao campo elétrico, ou seja, adquire um fator multiplicativo aqui, certo? Que é a condutividade elétrica do material. Né? E aí você tem uma fórmula importante. Né? Se você calcular N que vezes V médio, que está aqui, vai dar Q ao quadrado. Ó, certo? Então, a condutividade do material é proporcional à densidade de carga, ao quadrado de cada carga, ao tempo de colisão e inversamente proporcional à massa. E essa é uma forma que não dá, é fácil de entender que ela tem que ser essa, certo? Tem que ter quadrado da carga, porque senão ela tinha sinal. A condutividade não tem sinal. Né? Quadrado da carga. Pode ser. A densidade de corrente é sempre no sentido do campo aplicado. Né? Porque carga fluindo para cá dá uma corrente para lá, positiva, né? A campo elétrico aplica para lá, se a carga vem para cá, está dando a corrente para lá. Então, a densidade de carga está sempre alinhada com o campo aplicado. É claro que há artifícios que eu posso desorientar isso aqui, tá? Mas, assim, material tradicional é isso aqui. Então, quadrado porque é positivo, né? Densidade de carga tem que ser no numerador, porque quanto maior a densidade, maior a condutividade. Mais portadores livres, maior a condutividade. Se o tempo de colisão é longo, né, o regime permanente demora a atingir, ou seja, a velocidade média atinge um valor alto. Certo? Então, quanto maior o tempo de colisão, maior a condutividade. E se a massa for alta, a inércia é grande, então a condutividade é menor. A condutividade tem a ver com movimento, né? Certo? Se é muito pesado para sair do lugar, então a condutividade é baixa. Então, isso aqui é fácil sempre lembrar, né? Densidade, quadrado da carga, tempo de colisão sobre massa. Em semicondutores, essa fórmula aparece lá, certo? No estudo de semicondutores. Ora, se você tiver uma mistura binária, por exemplo,
num semicondutor tem elétrons e lacunas, uma solução iônica vai ter íons positivos e negativos. Né? O que a gente faz? Vai somando todas as contribuições, tá certo? Né? Simplesmente soma. Se você tem cargas positivas, vai dar essa contribuição, o tempo de colisão dessas cargas e o tempo de colisão das outras cargas. Aqui pode ser lacuna e elétron, massa efetiva da lacuna, massa efetiva do elétron. Então, você vai sair somando todo mundo. Tá? E tem grupos diferentes. Tá? Certo? Então, essa é a essência da teoria microscópica. Né? A gente parte da densidade corrente, vê o que é a resposta de um material à aplicação de um campo, e você chega nesse parâmetro importante e como ele se relaciona com os parâmetros microscópicos. Né? Bom, então lá para o século XIX, né, nessa época aqui, 1804, 1826, o Ohm fez experimentos com diversos pedaços de materiais, né, e estabeleceu uma relação experimental. Nós sabemos já dessa lei de Ohm, né? O que ele mostrou? Que a tensão entre terminais de um sólido, seção transversal regular, né, assim, constante, né, mede-se a corrente, tem a tensão, existe uma relação simples, né? Tensão proporcional à corrente. Esse parâmetro Z, a gente não usa R porque a gente tem R em coordenada esférica, né? Isso aqui a gente chama de a resistência do material. E a corrente é a tensão sobre esse parâmetro. Se esse parâmetro for grande, resistência é grande, a corrente é pequena, flui pouca corrente. Resistência pequena, flui muita corrente. Né? Então, você tem essa relação aqui, né? Então, I igual a V sobre Z, equivalentemente, certo? Daí o nome resistência elétrica, né? Está esse parâmetro aqui. Quanto maior, menor a corrente obtida. E o que se mostrou aqui, fazendo experimentos com tamanhos diferentes e seções transversais distintas, pode-se estabelecer a relação entre esse parâmetro e as propriedades do material, suas dimensões e sua propriedade elétrica, né? Tem uma propriedade intrínseca aí no meio. Ora, a resistência elétrica é proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. Né? Quanto mais lugar para dar vazão, mais fácil passar as cargas. Então, a resistência. Esse fator que aparece, essa constante, kappa, né? Kappa, letra grega, né? Eu acho que em grego mesmo, bom, em grego é em letra grega, né? Esse kappa está em grego. Eu acho que em português é kappa, assim, é com o P só, certo? Kappa. Né? A confirmar, certo? Estou sempre acostumado em inglês. Bom, então, essa letra kappa é chamada de resistividade elétrica do material. Né? Ora, resistência recebeu o sobrenome do Ohm, que é Ohm, né? Pedido em Ohm, sistema internacional, que é tensão, que é volt por ampere. Volt por ampere, Ohm. Né? Então, a resistividade vai ser tal que isso aqui dê Ohm, né? Metro por metro quadrado dá 1 submetro. Então, a resistividade é Ohm vezes metro, para cancelar e ficar Ohm aqui no final. Então, a unidade de resistividade é Ohm vezes metro. Né? Bom, e a lei de Ohm tem uma implicação microscópica, que bate com o que a gente acabou de desenvolver independentemente aqui. Tá? Que implicação é essa? Pegue um volumezinho de material diferencial, é um tubinho, certo? Que obedece a lei de Ohm. Né? Comprimentozinho aqui, ΔL. A gente aplica a lei de Ohm nesse pequeno volume de material. Né? Área, delta sigma. Certo? E vamos dizer que a corrente que passa, né? Esse delta maiúsculo aqui me dá uma corrente delta I. Né? Nesse caso, o meu tubo está alinhado ao longo da velocidade média, ao longo do J. O J está sempre na mesma direção de delta L aqui, no caso. Né? Ora, a tensão, a diferença potencial é φA menos φB. Tá? Aqui é o ponto A
e aqui é o ponto B. Então, existe uma tensão aplicada e a diferença potencial é FA menos FB. Né? Ao contrário. A e B está com... Vou trocar aqui a posição. A tensão está caindo para cá, né? Então, a queda de potencial vai de A para B. Então, aqui tem uma tensão V igual a FA menos FB. Quer dizer que o campo elétrico está aplicado para cá, né? A densidade de corrente também, no mesmo sentido. Tá? Então, a lei de Ohm diz que a tensão entre esses dois pontos é a resistência desse pedaço de material, que vai ser resistividade, kappa, comprimento, ΔL, sobre a área, delta sigma, vezes a área, vezes a corrente. Né? Tensão, né? É igual a resistência elétrica vezes a corrente, que é ΔI. Né? Ora, ΔI sobre delta sigma é a densidade de corrente. Né? Então, a tensão é igual a... na realidade, desculpe, tá, pessoal? Isso aqui é uma pequena cara de tensão, vou botar um delta aqui. Tá certo? Vou chamar um delta de DL, né? DL, certo? DL dá uma queda delta V. Então, delta V é igual a kappa, né? Delta L, delta I sobre delta sigma dá J, né? Se eu botar o delta L para cá, acontece o quê? Queda de tensão por unidade de comprimento igual a kappa vezes J. Né? Olha, isso aqui é o quê, né? Queda de tensão é o campo naquele sentido da queda. É o campo elétrico. Né? Então, a lei de Ohm implica o quê? O campo elétrico é igual a um produto de uma constante vezes a densidade de corrente. Essa é a conclusão. Né? É igual a kappa vezes J. Na nossa teoria microscópica, que a gente fez agora há pouco, a gente mostrou que J é igual a condutividade vezes campo elétrico. Né? Então, essas quantidades são uma inversa da outra. Condutividade nada mais é do que o inverso da resistividade que você mede em laboratório, certo? Sobre capa. Eu meço em laboratório porque eu meço resistência elétrica, meço tensão em corrente, pego a resistência elétrica, pego o tamanho do material, daí eu tenho a resistividade do material. Com a resistividade eu tenho a condutividade. Com a condutividade, naquela fórmula lá, eu tenho propriedades microscópicas. Eu posso extrair. Tá? Densidade, né? Tempo de colisão, etc. Certo? Então, essa é a conclusão interessante. Né? Você tem aí que a resistividade é a inversa condutividade. Né? Esse veio do modelo microscópico, isso aqui veio uma relação experimental. Juntou as duas coisas e tem uma relação entre essas quantidades. Importante saber números, né? Quais são tipicamente as condutividades ou resistividades de materiais tradicionais que são condutores vou botar um exemplo aqui de um semicondutor intrínseco, que é o silício, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, né? Que as condutividades essa unidade também é bom de comentar, certo? A unidade de inverso de 1 sobre ohm, né? Porque isso aqui me dá a unidade Siemens, tá certo? Siemens também é utilizado no sistema SI, tá? Não vai usar muito não, mas só. Quando você vê Siemens é porque é inverso de ohm, né? Então é Siemens por metro, certo? Tá? Condutividade, né? Siemens por metro. Mas vamos deixar aqui ohm por enquanto para não confundir muito, tá? Mas vamos ter uma ideia aqui. Bons condutores têm condutividade da ordem de quanto? 10 a 7. Da SI, né? Siemens por metro. Então, quem são os bons condutores? Alumínio, cobre, ferro já não é tão... É bom, mas não é do melhor, né? Certo? Alumínio é 4 vezes maior. Né? Cobre é 6 vezes melhor. Ouro
Paládio é pior do que ferro, tá certo? 10 a sétima aqui, né? Platina, 10 a sétima, que é um metal super valioso, né? 10 a sétima. E prata, 6,10 a sétima. Antes de chegar no silício, vamos dar uma olhada aqui. A gente pensa, bom, ouro é o melhor que tem, né? Não, não é. Tá? Cobre é melhor que ouro. Cobre é melhor que ouro, certo? E prata é melhor do que todo mundo aí. Tá? Por que cobre é melhor, mas ao mesmo tempo tem um problema? Ele oxida. Ouro não. Prata, ela oxida também na presença não de oxigênio, mas de ozônio e de enxofre. Ela fica preta, certo? Então ela perde essa propriedade. O ouro não, ele fica lá. Perfeito, né? Tem os 4,4 dele lá. Então, observe, 10 a sétima é o nível, né? Quase 10 a... Não é 10 oitavo, mas 6 vezes 10 a sétima, né? Cobre e prata. E daí vamos ver, silício intrínseco, né? O silício puro, sem dopagem, 4 ordens de grandeza para baixo. É quase um isolante, né? Tá? Então você dopa, você aumenta esse número aqui. Então você dopa, você começa a botar estado de energia no meio lá e você tem elétrons mais propensos a ficarem livres, né? E lacunas aparecendo. Tá? E aí a resistividade de bons condutores é bem pequena, 10 a menos 8. Né? A resistividade do silício, 10 a menos 3. Né? Ao metro. Né? Vamos fazer um exemplo aqui, um experimento, só para saber quanto é que dá, né? Vamos pegar um silíciozinho aqui, um pedacinho de silício. Pegar uma seção qualquer. Tá? Digamos aí, pedacinho de 1 centímetro, tá? 1 centímetro de silício. Seção transversal de 1 milímetro, mais ou menos. Vamos dizer que é um quadrado, um milímetro quadrado. Qual é a resistência elétrica dele? Bom, Z vai ser igual a K, que é 10 a menos 3, né? É isso? L, que é 10 a menos 2 metros. Isso aqui dá quanto? É milímetro, né? Milímetro. Então, 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6 metros, né? Isso aqui vai dar quanto? 10 a quarta, 10 ohms, certo? Tem uma resistência razoável, né? Não é tão pequena. Se eu botasse cobre, isso aí, se eu botasse 10 a... Bom, aí eu teria que fazer... se eu pegasse platina, por exemplo, dá 10 a menos 7. Aqui dá 10 a menos 7, né? É 10 mil vezes menor. Então, a platina teria uma resistência de 10 a menos 3 ohms. Certo? É um bom condutor, né? Esse aqui já tem uma resistência, né? Se você aplicou milivolt aqui, certo? Precisa ter uma corrente gigantesca, né? 1 ampere, mais ou menos, né? 1 milivolt vai dar um fluxo de 1 ampere, que é um negócio gigantesco. Certo? Ou seja, vai destruir o material, na realidade. Eu acho. Enfim. Ele vai entrar em estado de vira líquido, na realidade. Bom, então a relação constitutiva em um condutor é essa, né? Que a densidade de corrente é proporcional ao campo aplicado, né? Que a lei de Ohm também prevê isso, a fórmula microscópica da lei de Ohm, né? Certo? No meio linear, né? Você pode ter um meio isotrópico, que são os materiais tradicionais que a gente conhece, que essa relação vale em qualquer direção, mas tem polímeros condutores, né? Tem condição de numa direção não tem na outra, por exemplo. Né? Existem meios anisotrópicos que são interessantes para a fabricação de dispositivos. E aí você tem uma relação matricial, tensorial, né? Matriz J é uma matriz de condutividade de campo elétrico, né? Como tem lá no caso da permissividade. Tá? Bom, e a pergunta fica, né? Qual é esse tempo de colisão para um bom condutor? Quanto é que ele é, mais ou menos? Vamos usar a nossa... Então, vamos lá, né? A gente tem aqui... Meço em laboratório a resistência. Dela, eu tiro a resistividade do material.
Da resistividade eu tenho a condutividade. Da condutividade eu tenho a fórmula, que é a densidade de portadores, Q2, tempo de colisão sobre a massa, certo? Se ele está falando de condutores, eu tenho isso. C é a carga do elétron, C é a massa do elétron, posso estimar mais ou menos quanto é que vale esse N aqui, certo? Como, né? Eu vou, num sólido, eu estimo, bom, qual é a distância média entre átomos de um sólido, mais ou menos? Isso se sabe, né? Difração de raio-x permite saber isso. Isso aqui é da ordem de 3 angstroms, tá? Você tem imagina uma rede cúbica, né? Que você tem distâncias típicas dessa ordem, certo? Né? Distância interatômica dos vértices de um cubo aí, né? Cujo tamanho da ordem de 3 angstroms. Cada átomo solta um elétron, certo? Então, aqui nesse cubo tem um elétron. Então, você sabe a densidade. A densidade é 1 elétron sobre 3 angstroms ao cubo. Então, a densidade de portadores é 1 sobre 27 angstrom a menos 3. Temos aqui em cima, né? Eu transformo isso aqui em metros, né? 10 a menos 10, 10 a menos 30, né? Sobre 30. Eu tenho a densidade metro a menos 30. E aí eu posso calcular o tempo de colisão. Só é jogar na fórmula, né? N, carga ao quadrado, tempo de colisão sobre M. Daí eu tenho condutividade. Pego um material de 10 a 7, por exemplo, que não é lá essas coisas. Ferro, por exemplo, 10 a 7 símbolos por metro, né? Ou 1 metro a menos 1. Então você tem aí o cálculo do seu tempo de colisão. Quanto é que ele vai dar? Bom, só fazer as continhas, tá? Esse aqui é o densidade, condutividade 10 a sétima, usa a fórmula, carga do elétron, massa do elétron, tá? Tem aqui tal C. Por isso que eu falei, de uma coisa experimental eu posso estimar o tempo de colisão. 10 a menos 14 segundos. Tá? Nesse tempo, se aplicou o campo elétrico, o regime atingiu mais ou menos, esse tempo não, 2 vezes, que é a mesma coisa. 10 a menos 14. 3 vezes, a mesma coisa. Então atingiu o regime permanente. Certo? Bem. Então, nós temos aí uma propriedade importante que a gente falou no começo do capítulo 2 de eletrostática, que a carga elétrica obedece ao princípio da conservação da carga, né? Certo? Quer dizer o seguinte, carga não pode ser criada nem destruída. Tá? Então, se você tem um volume em que a carga, num determinado instante de tempo, é Q, tá? Se houver variação dessa carga, é porque ela está passando pelas paredes aí do seu volume. Tá? Então, a gente pode falar disso agora porque nós sabemos o que é densidade de corrente agora, né? A gente sabe. Então, o fluxo de carga através dessa parede aqui tem que corresponder se esse fluxo é positivo, tem que corresponder à variação de carga aqui dentro. Mas essa variação agora é dQdt. Se a carga estiver diminuindo, isso é negativo, né? Então tem que botar um menos na frente. Então, se o fluxo é para fora, é porque é menos dQdt. Se o fluxo é para dentro, o fluxo é negativo, menos dQdt dá positivo. Então a taxa de variação vai dar positivo, certo? Então, essa é a equação que define o princípio da conservação da carga. Só isso, né? O fluxo através de uma superfície fechada tem que corresponder à taxa de variação da carga envolvida. Simples. Com sinal negativo na frente. Para balancear, né? Essa é a forma integral, certo? Né? Bom, outra coisa, né? Eu posso ficar mexendo no volume e variar o volume, isso também vai causar variações. Então, essa derivada é total, né? Se eu variar a geometria, isso aqui varia, certo? Né? Pego menos carga, depois pego mais carga. Então, isso vai dar um efeito também. Se eu fixar a geometria, então essa derivada só se aplica na função densidade, né? Então,
se apenas ρ varia no tempo, você tem que a equação se dar dessa forma. E aqui, se eu aplicar teorema de Gauss, isso aqui dá integral de volume do divergente, nós sabemos muito bem disso, né? Combino essas integrais numa só e faço o volume tender a zero. Eu obtenho essa relação diferencial. Eu já fiz isso aqui várias vezes, por isso que eu não vou fazer em detalhe agora, certo? Isso aqui, você obtém isso aqui. Tá? Então, essa é chamada equação da continuidade. Né? Ou seja, o princípio da conservação da carga implica numa equação diferencial ponto a ponto, que é divergente de J, está amarrado à taxa de variação do tempo da densidade de carga. Naquele ponto. Isso vai corresponder a uma equação de Maxwell nova, tá certo? Quer dizer, a gente não tem nem ainda a antiga, que a gente ainda vai falar nela, mas vai ter, depois da antiga vai ter a nova. Né? Então, a lei de Ampère vai ser modificada por causa disso aqui. Né? A lei de Ampère vai aparecer ainda. Tá? Bom, quais são as implicações dessa equação da continuidade, ou seja, do princípio da conservação da carga em forma diferencial? Se o seu meio satisfaz a lei de Ohm, isso aqui dá uma equação interessante. Né? Lei de Ohm, J sigma E. O meio condutor também tem permissividade, né? É linear, D igual a epsilon E. Tá? Então, vou fazer aqui separado. Você tem a equação da continuidade. Divergir J mais d rho dt igual a zero. Né? Se você bota agora J igual a sigma E e D igual a epsilon E no material, né? E observe, né? Substituindo isso aqui vai dar E igual a D sobre epsilon, sigma sobre epsilon vezes D. Tá? Então, você tem divergente de J, meio homogêneo, isso aqui sai da derivada, divergente de D. E divergente de D é igual a densidade de cargas, né? Livres. Tá? Então, temos uma equação diferencial. D rho dt mais sigma sobre epsilon rho igual a zero. Então, isso aqui tem dimensão de 1 sobre tempo, é chamado de tempo de relaxação. Essa fração epsilon sobre sigma, né? Porque isso aqui é 1 sobre tempo, tem que ter 1 sobre tempo aqui. Então, epsilon sobre sigma é tempo. Tá? Então, você fica com essa equação diferencial aqui. Ó. A equação de continuidade dá essa equação diferencial. Que a densidade de carga tende a cair exponencialmente se tiver um excesso de carga no material. Qualquer bom condutor, certo? A densidade volumétrica de carga, se existir, inicialmente ela vai para zero no volume. E vai para onde? Se isso aqui tende a zero, para onde vai a carga? Ela não vai desaparecer, certo? Isso aqui é vácuo, isso aqui é um material condutor, né? Vai para a superfície. Vai haver um resíduo de carga na superfície depois de algum tempo. Que tempo? Esse tempo tau R é a constante de tempo do sistema, chamado tempo de relaxação. Expressão, tau R igual a epsilon sobre sigma. Epsilon é mais ou menos do vácuo, certo? Sigma é a condutividade. Quanto maior a condutividade, mais rápido é essa relaxação. Mais rápido essa relaxação. Então, rapidamente, acaba para a superfície. Quando tu é ruim, demora para ir para a superfície, certo? Migra lentamente. É só calcular, né? Quanto é que é esse tempo aqui, certo? 8,854 vezes 10 a menos 12 quadrado por metro. Mais ou menos 10 a sétima, né? Bom condutor. 10 a menos 11
com esse 10 a 7, com 10 a menos 19, né? Eu botei 10 a menos 18 aqui. Está errado. 10 a menos 11. Não, 10 a menos 12. Com 10 dá 10 a menos 11. Com 7 dá 10 a menos 18. Então, o tempo de relaxação é esse que eu botei aqui na né, da ordem de 10 a menos 18 segundos, né? Bom condutor, rapidamente, você pode dizer que a carga está na superfície. Qualquer carga de excesso. Né? Em 10 a menos 18 segundos está na superfície. Né? Ora, então eu posso calcular um tipo de problema, né? Um condutor com excesso de carga inicialmente, com a densidade constante, certo? Né? Fora é vácuo, aqui é um condutor. Se eu colocar um excesso de carga que ocupe todo o volume com a densidade zero, o que acontece depois de algum tempo, né? Nós sabemos, a densidade no volume vai cair exponencialmente. Eu posso aplicar aqui lei de Gauss, né, para calcular as quantidades. Campo elétrico, densidade de fluxo elétrico, densidade de corrente. Calculo pela lei de Gauss. O meu D vai dar a densidade de carga, R sobre T, que a gente já fez isso antes. Né? Rho é Rho de T agora. Então, a densidade de fluxo elétrico é a função do tempo. Cai. Né? Tem campo elétrico que vai cair para zero. Depois de algum tempo. Campo elétrico é D sobre epsilon. Né? Esse aqui é um epsilon. Tá? J igual a sigma E. Sigma E vai dar um sigma em cima vezes isso. Sigma E para baixo fica tal R aqui embaixo. Rho de T, R sobre 3, tempo de colisão. Do lado de fora, tudo se passa como se tivesse uma carga estática. Quer dizer, tem a soma da carga de volume mais a carga de superfície, que vai migrando, mas a carga total é Q, a carga inicial. A carga inicial é ρ0 vezes volume. Depois de algum tempo, parte fica no volume, parte vai para a superfície. Mas a carga total é essa. Tá? Então, e uniformemente distribuída, né? Sempre. Então, do lado de fora, você tem. Tudo se passa como se tivesse a carga inicial, que é com densidade ρ0, vai dar esse resultado que a gente já conhece. Campo elétrico vai dar isso e a corrente é zero do lado de fora. Não tem condição, né? Densidade de carga superficial é condição do contorno, né? D normal do lado 2 menos D normal no lado 1 em R igual a A. É só calcular. R igual a A, isso aqui dá ρ0 A sobre 3. Isso aqui vai dar a função, né? ρ0 exponencial de menos T sobre tal R A sobre 3. A diferença disso com isso dá 1 menos exponencial. Você tem que a densidade de carga superficial vai dar esse fator que é Coulomb por metro quadrado, A vezes ρ0, 1 menos exponencial de menos T sobre tal R. Você na superfície, a carga vai se acumulando com função do tempo. A carga tende ao valor de regime permanente, né? ρ0 A sobre 3. Certo? Então, esse aqui é da ordem de tal R, né? Tempo de relaxação. Certo? Bom. Tem mais duas coisas para falar ainda, mas acho que não vai dar tempo, certo? A gente vai ter que botar para a próxima aula. Né? Não dá para começar sem terminar esse assunto que eu vou falar agora. Certo? A gente deixa para a próxima aula e a gente junta com a outra aula. Tá? Fala por aqui. Ok?